tem fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Parel das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, para falar sobre o nosso último orixá, né, que é o nosso segundo. Né? Já falamos do primeiro orixá, do terceiro e do quarto, e ficou o segundo orixá para nós conversarmos. O nosso segundo orixá é aquele que nós chamamos de orixá Juntó. Algumas pessoas chamam o Juntó do orixá de herança, mas outras chamam o Juntó do segundo orixá. Mas antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like. Esse orixá de junto, que nós chamamos, né, que é o segundo orixá, que muitas das vezes ele é de outro sexo, vamos dizer, entre aspas, né, porque o orixá não tem sexo, mas é muito normal que quando nós temos um orixá masculino, o nosso segundo orixá seja uma Iabá, ou quando nós temos uma Iabá de frente, que é um orixá feminino, nós temos um orixá masculino como segunda guarda. Então isso é muito comum. Quando nós temos esses orixás nessa polaridade, que é uma coroa mais tradicional, nós temos uma ligação com este segundo orixá no nosso campo sentimental. Para a gente poder entender. O primeiro orixá, que é o nosso orixá de cabeça, que é o nosso orixá de frente, o nosso orixá de coroa, ele é chamado de orixá de primeira guarda, conhecido por reger a nossa personalidade e a nossa razão. Porém, esse segundo orixá é considerado o nosso orixá de companhia, é o nosso segundo, é aquele orixá que rege as nossas emoções, os nossos sentimentos, rege muito mais o nosso subconsciente do que o nosso consciente. Então, para a gente poder ver bem essa diferença, um orixá que rege a nossa personalidade, ele vai ser mais expressivo na nossa coroa. Porém, esse segundo orixá vai ser mais passivo. Muitas das vezes, como a gente lida com os problemas, como a gente recebe as coisas, né? Eu falo como um filho de Xangô, mas eu ouço como um filho de Iemanjá. É para a gente poder entender essa diferença entre um orixá e o outro orixá. Esse segundo orixá também é muito responsável por uma entidade na nossa coroa, chamada de entidade responsável. Enquanto o nosso orixá de frente, ele comanda o nosso guia de frente, o nosso guia frenteiro, que normalmente é um caboclo. Ah, o meu caboclo, eu sou filho de Xangô, o caboclo de Xangô chefiando a minha coroa, é o mais tradicional. Porém, este segundo orixá vai comandar uma entidade que nós chamamos de entidade responsável. Entidade responsável é aquela nossa entidade do dia a dia, é aquele nosso santo de casa, aquele que está sempre junto com a gente, aquele que muitas das vezes está sempre nos protegendo e muitas das vezes vem muito mais em terra do que o nosso guia-chefe. Aliás, é muito comum que as pessoas confundem o guia-chefe com isso. 90% dos casos do segundo, dessa entidade responsável, essa segunda força dentro da nossa coroa, são os nossos pretos velhos. Então, para a gente poder entender de uma forma bem didática. Um filho de Xangô, por exemplo, tem um caboclo de Xangô, é o mais tradicional. E na segunda guarda, ele tem um preto velho que não precisa ser necessariamente só de Xangô, pode trabalhar muito bem com o seu segundo orixá. Então, se você é filho de Xangô com Iemanjá, ter um preto velho do Congo é muito comum. Você pode também ter um preto velho de Angola. Por quê, Pai Léo? Porque Iemanjá e Ogum são orixás que têm fundamento próprio. Angola é Ogum, Ogum está junto com Iemanjá. Você pode, por exemplo, ter um preto velho de Angola sendo um filho de Xangô. Então, para a gente poder entender como que essa segunda entidade, esse segundo orixá rege muito a nossa emoção, rege muito o nosso subconsciente. Existe um outro caso específico que eu vou fazer uma pílula, talvez já semana que vem, já que nós estamos falando bastante de orixá, que são de coroas chamadas de Orimeji. Orimeji é quando nós temos dois orixás brigando pela mesma coroa. Mas, na verdade, isso não é verdade. Orimeji é principalmente quando nós temos dois orixás do mesmo polo na mesma coroa. Por exemplo, se em vez de eu ser Xangô com Iemanjá, eu fosse Xangô com Ogum, Xangô com Oxóssi, eu tivesse dois pais, ou eu tivesse duas Iabás de frente, aí eu seria considerado um Orimeji, certo? O segundo orixá é esse, é aquele orixá que cuida da nossa subconsciência e dos nossos sentimentos. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai